Hello everybody, I'm Teacher Florindo Ribeiro. E olha só, hoje eu vou trazer uma dica básica para vocês. É sobre o uso do genitive case ou possessive case, que é nada mais nada menos do que a ideia de posse, ou relação familiar, ou até mesmo propósito de algo ou de alguma coisa. Por exemplo, sabe quando você vai falar que algo pertence a alguém? E aí você fica confuso como dizer isso em inglês? É claro que existem os possessive adjectives, possessive pronouns, que são aqueles, como no português, meu, seu, tua, dele, dela. Mas este é um caso específico, é o genitive case. Como que a gente trabalha com isso? Por exemplo, eu tenho algo e algo me pertence, eu possuo algo, certo? Então, eu sou o possuidor desse algo. E esse algo é o que é meu? É possuído por mim, certo? Então é basicamente isso. Quando algo pertence a alguém, você quer falar dessa ideia de posse, você vai usar o genitive case. E consiste basicamente no acréscimo do apóstrofe S, logo no sujeito que possui algo, que possui algum objeto. E aí é muito tranquilo. Então eu posso falar como Florindo car. Primeiro o apóstrofe no nome Florindo e o objeto vem depois. E traduzindo ao pé da letra, nós temos o carro de Florindo. Não segue a regra do português porque ficaria inverso, né? A ordem da tradução. E esse apóstrofe S, ele representa basicamente aquela preposição de, do, das, que seria o of, ou até o of de. Então eu posso colocar também, por exemplo, my brother's bike, my dad's house, e daí por diante. Quando dois sujeitos possuem uma mesma coisa, eu acrescento o apóstrofe só no último sujeito. Por exemplo, Carlos and Maria's bike. Eu coloco o apóstrofe só em Maria, que é o último sujeito, porque eles possuem a mesma coisa. Mas, se eu quiser dizer que cada um deles possui um objeto separadamente, aí eu vou colocar um apóstrofe em cada um. Se eu fosse falar que a bicicleta da Maria e a bicicleta do Carlos, eu tenho que colocar Carlos, apóstrofe, and Maria's, apóstrofe S, bike. Aí sim, eu estou determinando que cada um tem a sua bicicleta, certo? Então é muito tranquilo. Claro que sempre as exceções, toda regra gramatical, em toda língua também tem as exceções. E aí, como eu falei anteriormente, a gente também tem os pronomes possessivos e tem os adjetivos possessivos, que são outros casos, mas que também são utilizados bastante. Bom, agora eu preciso ter atenção a alguns detalhes. Quando o nome próprio já termina em S, nós colocamos somente o apóstrofe. Por exemplo, Mateus, Carlos são substantivos que já terminam com S, que não necessariamente significa plural. Então, se eu vou falar que algo pertence a Mateus, eu posso falar This is Mateus' car. Eu coloco apenas o apóstrofe depois do S, e aí já funciona a regra do genitive case tranquilamente. This is Carlos' bikes. Também eu só coloco o apóstrofe. E alguns exemplos de substantivos plurais. A gente também só acrescenta o apóstrofe no final da palavra. Por exemplo, kids books, livros das crianças. Então eu coloco apenas o apóstrofe no final da palavra kids, que já é terminada em S, por já se tratar de plural. Bom, e quando eu uso o genitive case para falar de relação familiar? Por exemplo, você vai falar que alguém é irmão de fulano, ou fulano é pai de Beltrano, você usa, por exemplo, that is Carlos' sister. A relação de Carlos com a pessoa é que ela é irmã dele. This is Florindo's dad. Então, este é o papai do Florindo. Eu uso o apóstrofe para me referir à relação familiar que eu tenho com essa pessoa. Com exemplos de propósito. Sabe quando a gente vai ver, por exemplo, banheiro masculino, banheiro feminino? A gente vê muito, né? Men's restroom ou ladies restroom. Porque é o propósito daquilo, qual é a função daquilo, né? Ou seja, banheiro masculino, banheiro dos homens. Não é que pertençam aos homens, mas o propósito dele é ser utilizado pelos homens. Mesma coisa no caso das mulheres. Ladies restroom é o propósito daquele local de ser utilizado por as mulheres. Então é isso. Bye bye. See you next video.